Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Eduque Ação na TV. Vocês com certeza se lembram de mim, não é? Sim, eu sou a diretora Daniele, junto com aquela equipe fantástica de professores. Mas antes de começar a nossa aula, eu sempre gosto de conversar um pouquinho com você aí de casa. E hoje quero falar sobre possibilidades de aprendizagens. Você sabia que é possível aprender muito além dos muros da escola? Não? Pois saibam vocês que aí na sua casa é o ambiente ideal para essas novas possibilidades. Então, brinquem muito, aprendam novas receitas, jardinagens, compostagens, façam um livro dessa quarentena. Enfim, inúmeras possibilidades existem de aprendizados além da escola. E você ainda pode descobrir que possui algum talento. Viu só quantas possibilidades interessantes? E por falar em interessante, lembrei da nossa aula de hoje, que fala justamente desses temas, como cidadania, problemas urbanos, corresponsabilidade. Falaremos um pouquinho também sobre a história da nossa humanidade. Teremos um jogo sensacional que se chama Tapete do Movimento. E como sempre, vamos iniciar com aquela maravilhosa leitura, que hoje será a crônica Tatuapé, o caminho do tatu. Então é isso, fiquem conosco e curtam muito a nossa programação de hoje. Tchau! Olá, eu sou a Vanessa, professora da rede, e hoje trago para vocês um dos nomes mais representativos da nossa cultura e da nossa literatura indígena, Daniel Munduruku. Daniel nasceu em Belém do Pará, da etnia indígena Munduruku. Ele se formou professor, fez doutorado, pós-doutorado e foi lecionando que se descobriu um contador de histórias. A partir daí, ele decidiu escrever suas próprias narrativas. Desde 1987, Daniel decidiu residir na capital paulista. Hoje ele mora em Lorena, mas em 2011, morando na capital, escreveu o livro Crônicas de São Paulo, um olhar indígena. Nesse livro, ele traz um pouquinho do olhar indígena para alguns lugares conhecidos. Vocês já ouviram falar de Ibirapuera, do Parque Ibirapuera? Itaquera, Jabaquara? Quando nós ouvimos esses nomes, o que passa pela nossa memória? Será que nós conhecemos a memória histórica desses lugares? Nesse livro, ele busca refletir sobre a história das pessoas que participaram e das que participam na construção da Grande São Paulo. Sem contar que eles nos presenteia a todo momento com um pouco da sua cultura e da sua história. Vamos para o livro? Nesse conto que nós trouxemos hoje, ele busca brincar com o tatu metálico, o metrô, e com o tatu animal, os caminhos que o tatu percorre. O texto de hoje é Tatuapé, o caminho do tatu. Uma das mais intrigantes invenções humanas é o metrô. Não digo que seja intrigante para o homem comum, acostumado com os avanços tecnológicos. Penso no homem da floresta, acostumado com o silêncio da mata, com o canto dos pássaros ou com a paciência constante do rio que segue o seu fluxo rumo ao mar. Penso nos povos da floresta. Os índios sempre ficam encantados com a agilidade do grande tatu metálico. Lembro de mim mesmo quando cheguei a São Paulo. Ficava muito tempo atrás desse tatu apenas para observar o caminho que ele fazia. O tatu da floresta tem uma característica muito interessante. Ele corre para sua toca quando se vê acuado pelos seus predadores. É uma forma de escapar ao ataque deles, mas isso é um instinto de sobrevivência. Quem vive na floresta sabe bem lá dentro de si que não pode se permitir andar desatento, pois corre um sério perigo de não ter amanhã. O tatu metálico da cidade não tem esse medo. É ele quem faz o seu caminho, mostra a direção, rasga os trilhos como quem desbrava.
É ele que segue levando pessoas para os seus destinos. Alguns sofrem com a sua chegada, outros sofrem com a sua partida. Voltei a pensar no Tatu da Floresta, que desconhece o próprio destino e sabe aonde quer chegar. Pensei também no tempo de antigamente, quando o tatuapé era um lugar de caça ao tatu. Índios caçadores entravam em sua mata apenas para saber onde estavam as pegadas do animal. Depois, eles ficavam à espreita daquele parente, aguardando pacientemente sua manifestação. Nessa hora, quando o tatu saía da toca, eles o pegavam e faziam um suculento assado que iria alimentar os famintos caçadores. Voltei a pensar no tatu da cidade, que não pode servir de alimento, mas é usado como transporte para a maioria das pessoas poderem encontrar o seu próprio alimento. Andando no metrô que seguia rumo ao Tatuapé, fiquei mirando os prédios que ele cortava como se fossem árvores gigantes de concreto. Naquele itinerário, eu ia buscando algum resquício das antigas civilizações que habitaram aquele vale. Encontrei apenas urubus que sobrevoavam o trem, que por sua vez cortava o coração da Mãe Terra como uma lâmina afiada. Vi pombos e pombas voando livremente entre as estações. Vi um gavião que voava indiferente por entre os prédios. Não vi nenhum tatu, e isso me fez sentir saudades de um tempo em que a natureza imperava nesse pedaço de São Paulo, habitado pelos índios puris. Senti saudades de um ontem impossível de se tornar hoje novamente. E pensando nisso, deixei o trem me levar entre Itaquera e o Anhangabaú. Precisava levar minha alma ao princípio de tudo. Bom, pensaram já no tatu que percorre o caminho e no tatu metálico? Vocês conhecem o metrô? Já percorreram os caminhos e se imaginaram buscando algo? Até! Oi, pessoal, eu sou a professora Andréia e estou com muita saudade da escola. Oi, pessoal, eu sou a professora Verônica e nós estamos morrendo de saudade de vocês. Professora Andréia, você se lembra da nossa última aula? Lembro sim. A gente falou sobre o excesso de consumo que existe na nossa sociedade e também sobre o descarte inadequado que a gente faz daqueles resíduos que a gente chama de lixo e os impactos que isso causa no nosso meio ambiente. Exatamente. Quanto mais nós consumimos, mais problemas ambientais nós causamos. E nós vimos também sobre os 5 R's e o quanto eles podem ser a solução contra esses impactos ambientais. E a gente também deixou uma pergunta para o pessoal de casa. Será que os nossos antepassados também prejudicavam o meio ambiente? Como será que era a relação deles com a natureza? Uma pergunta muito interessante essa. Nós precisamos voltar ao passado para compreendermos sobre hoje, o nosso presente. E aí nós precisamos voltar numa época onde os primeiros hominídeos andavam sobre a Terra. Vamos falar sobre 3 deles. Isso, e é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque algumas das nossas características são responsabilidade dos nossos antepassados, né? Então a gente vai falar primeiro do Homo habilis, que foi o primeiro hominídeo a utilizar instrumentos para conseguir alimentos. Por exemplo, um pedacinho de graveto para tirar uma fruta de uma árvore, né? E aí, com o desenvolvimento, a gente tem também o Homo erectus. Como o nome diz, ele foi o primeiro hominídeo a conseguir ter uma postura ereta, com a coluna vertebral alinhadinha, como a gente vê aqui na imagem. E o próximo hominídeo é o Homo neanderthalensis. Ele é responsável por nós, Homo sapiens, termos acesso à arte. Foram feitos estudos que encontraram vestígios de instrumentos musicais por onde eles viviam. E esses estudos, professora Verônica, são muito importantes, porque eles também mostram que o cérebro acompanhou essa evolução, porque ele foi se expandindo, aumentando conforme as espécies evoluíam. Isso mesmo. E todo esse desenvolvimento cerebral recebeu o nome de revolução cognitiva. E isso possibilitou que eles se desenvolvessem cada vez mais. É, isso mesmo. Nós éramos caçadores e coletores nômades. O que isso quer dizer? Que não havia moradia fixa. Os nossos antepassados, eles caminhavam de um lugar a outro
E esse caminhar fez com que a gente adquirisse conhecimento geográfico, que é de lugar, né? E essa busca por alimentos e água para a sobrevivência fez com que surgisse o conhecimento biológico. E todo esse conhecimento era passado de geração para geração, de pai para filho, através da observação, da prática, que é o fazer, e também através das pinturas rupestres. Vamos explicar para o pessoal de casa o que são essas pinturas rupestres? Vamos sim, Andréia. As pinturas rupestres foram os primeiros registros deixados por essas espécies. E eles usavam diversos materiais para deixar esses registros em rochas, em cavernas. E eles usavam, você sabia, André, que eles não tinham tintas. Então eles usavam o que eles tinham por lá, como carvão, terra, sementes, frutas, inclusive em alguns usavam até sangue ou fezes. Nossa, que interessante, né? Sangue e fezes de animais para fazer essas pinturas. E as representações dessas pinturas eram principalmente de animais, cenas de caçadas e também coisas cotidianas, né? Do dia a dia das pessoas. Isso mesmo. E todo esse conhecimento que era passado entre eles fez com que os seres humanos caminhassem entre os continentes. E esse caminhar possibilitou novos conhecimentos e também possibilitou a descoberta de novos territórios. Um dos principais conhecimentos que eles adquiriram foi o conhecimento de plantar. Ao observar os animais que comiam uma fruta e deixava a semente, essa semente germinava. Então, esse conhecimento foi chamado de Revolução Agrícola. Pessoal, foi nessa época da Revolução Agrícola, que a professora Verônica acabou de falar, que o ser humano, além de começar a plantar, começou também a domesticar os animais, né? Então, se hoje a gente se alimenta de algum tipo de carnes, frutas, né, vegetais, é porque em algum momento da nossa história, alguns grupos selecionaram esses alimentos. E a gente chama esse conhecimento de herança histórica. Isso mesmo. E todo esse conhecimento mudou drasticamente a vida deles, que antes eram nômades e precisavam ficar migrando em busca de alimento, agora puderam tornar-se sedentários, ou seja, fixar moradia e produzir o seu próprio alimento. Assim, não precisando mais mudar e começaram a se desenvolver. E nesse sedentarismo, a gente observa um padrão também. As populações, elas passaram a se fixar próximas a rios e também passaram a usar o arado para preparar a terra antes do plantio. Falando em rio, Andréia, olha só que legal, os egípcios avançaram muito tecnologicamente nessa época, porque eles conseguiam pegar a água do rio e levar até as plantações, fazendo um sistema de irrigação muito eficiente. É muito interessante quando a gente olha para o passado para entender o nosso presente, né? Tudo o que acontecia tem uma relação direta com o que temos hoje. Isso mesmo. E para dar sequência nesse conteúdo, vamos chamar a professora Luciana e o professor Luiz. Vamos lá? Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciana. E eu sou o professor Luiz. Lu, como é fascinante a gente ver um pouco mais sobre a história dos seres humanos. Nossa, é incrível a gente saber que coisas que surgiram lá atrás da antiguidade foram feitas em perfeita harmonia com o meio ambiente, né? E que ainda continuam presentes no nosso cotidiano. Sim, um exemplo disso são as cidades. Na foto que as professoras mostraram, nós tínhamos algumas aldeias. Nelas, as casas eram construídas com materiais extraídos da natureza e eles não agrediam o meio ambiente nesse processo, bem diferente do jeito que a gente vive hoje. E uma coisa legal também é que todo o conhecimento que a gente usa hoje em dia surgiu lá na antiguidade, como por exemplo, a matemática, a geografia, a arquitetura, até a medicina e a escrita, tudo aconteceu lá atrás. E sabe o que eu lembrei também? Que os conhecimentos eram produzidos de modo independente por cada grupo social. Isso acontecia porque lá naquela época as distâncias eram maiores e o contato era menor, era reduzido. Um outro exemplo são as linguagens faladas e escritas. Todo o processo de construção da linguagem escrita aconteceu depois da Revolução Agrícola.
Por quê? Porque eles precisavam anotar os seus conhecimentos, os dados, as contagens e mais coisas. E as pinturas rupestres já não davam mais conta de registros tão complexos. Foi aí que nasceu a escrita. A matemática também surgiu a partir dessa necessidade. Lá na antiguidade, a partir da necessidade de registros para o cálculo, para o tempo e outras medidas matemáticas, eles desenvolveram alguns jeitos de poderem resolver. Alguns deles são a contagem de nós em cordas e a utilização de símbolos e desenhos, e inclusive alguns que lembram os algarismos que utilizamos hoje. Isso mesmo, a matemática nasceu lá na África e muitos dos povos de lá utilizavam os cálculos nas suas construções, principalmente os egípcios, quando construíam as suas pirâmides. Olha só que legal, professor, tem documentos que dizem que os gregos aprenderam a matemática com os egípcios, sistematizaram em fórmulas, como vemos hoje em dia. Você falou do cálculo, só que agora eu lembrei do tempo. Lá naquela época, o tempo era medido através dos astros. É possível ver isso em alguns contos indígenas que utilizam os ciclos lunares para definir a passagem do tempo. Eu tenho certeza que o pessoal de casa já deve ter observado o céu à noite e viu que a lua tem horas que está branca, aí tem horas que está meio a meio, tem horas que some e volta de novo. Isso é o ciclo lunar. É o período de tempo que a lua sai da fase cheia, passa pela minguante, nova e crescente, até voltar à lua cheia novamente, que dura cerca de 29 dias. E essa observação dos astros fez com que se desenhasse as constelações, utilizando as estrelas mais brilhantes do céu noturno. Para os indígenas, as estações do ano são determinadas pelo tipo de constelação que aparece no céu. E os indígenas utilizavam dessas constelações e também dos ciclos lunares para definirem o momento certo para realizar as plantações. Assim saberiam o momento certo para plantar e também para colher. E cada grupo de pessoas em cada parte do planeta utilizavam as constelações para desenvolverem uma determinada atividade. E mais para frente, muito tempo depois, elas foram utilizadas para iniciar as navegações. E também alguns grupos utilizavam da posição das estrelas no céu para se localizar dentro do território e assim poderiam voltar para casa. Muito legal. E outra coisa legal é a relação do homem antigo com as plantas. Antigamente, eles usavam as plantas para anestesiar em procedimentos cirúrgicos e daí nasceu a medicina. Incrível isso, né, Luiz? Pensando bem, já falamos da relação com as plantas e como será que era a relação dos povos antigos com os animais? A relação com os animais era e sempre foi importante para os seres humanos. Por exemplo, na casa do pessoal ali de casa, eu tenho certeza que eles têm 1, 2 ou até mais animais de estimação. Isso começou lá na antiguidade também, porque os animais eram criados livres. Assim eles poderiam se alimentar para engordar e servir de alimento. Só que aí, com o passar do tempo, os seres humanos foram selecionando alguns animais a partir de algumas características, o que virou a ser nossos animais domésticos. E eu li que os lobos ajudavam muito nas caçadas e também na proteção das aldeias. Com o passar do tempo, esses lobos foram sendo selecionados pelo seu tamanho, pela sua característica física e até chegar ao ponto de se tornarem os cachorros domésticos, como a gente conhece hoje. E também aconteceu o mesmo com os gatos, que hoje nós temos os gatos domésticos. Naquela época, eles serviam para proteger a comida que era armazenada. Então, aquelas pragas como ratos e insetos maiores serviam de alimento para eles. Então, com o passar do tempo, esses gatos também foram selecionados de acordo com o tamanho e com características físicas, até evoluírem e se tornarem a espécie do gato doméstico. Sensacional a nossa relação com a natureza, né? Eu fiquei encantada. E como ela interfere na nossa vida até os dias de hoje. Sim, a natureza está sempre cuidando de nós e dando o que a gente precisa. Por isso que é tão interessante a gente olhar para trás e ver como os nossos antepassados tinham uma relação harmoniosa com a natureza. Eles a respeitavam e também utilizavam de tudo aquilo que ela poderia dar para eles de forma natural e sem prejudicar o equilíbrio que existe.
bem diferente daquilo que a gente viu na aula passada, que acontece nos dias de hoje, com o lixo sendo jogado de qualquer maneira ou até mesmo dependendo do tipo de descarte que é realizado. É verdade. Mas, professor Luiz, eu fiquei muito fascinada com toda a nossa aula de hoje e fiquei aqui pensando, como será e quem será que eram os povos originários brasileiros? Os nossos povos antigos, mas só daqui do Brasil. Quem vocês acham que são, crianças? Se vocês quiserem, vocês podem ser os pesquisadores e os historiadores. Sabem como? Pesquisando e descobrindo muito mais coisas sobre esse tema antes do nosso próximo encontro. Que tal? Eu concordo. E quando chegar nosso próximo encontro, compare o que você pesquisou com o que nós vamos falar. Assim, se tiver tudo certo, você foi um excelente pesquisador. Excelente. Vamos lá? Tchau, pessoal. Até mais. Olá, eu sou a professora Michele. E eu sou o professor Leandro. E viemos aqui te fazer um convite. Vamos dançar, sacudir o corpo e brincar um pouco. A brincadeira que a gente tem para trazer para vocês é a brincadeira divertida, que eu já brinquei em vários lugares com brinquedos eletrônicos. Ela é de dança e movimento, é a brincadeira do tapete do movimento. É uma brincadeira simples, você pisa nas cores, trabalha atenção, concentração, lateralidade e trabalha a dança. E dançar faz bem, nos faz feliz e é uma ótima dica para você fazer aí em casa com a sua família. Exatamente, é muito fácil. Para começar, nós vamos fazer um tapete com essas cores que estão na tela. Vermelho, verde, amarelo e azul, nesse sentido horário. Você pode utilizar, por exemplo, pedaços de papel colorido, se você tiver na sua casa. Se você não tiver, não tem problema, utilize o que você tem em casa. Um sulfite, você pode pintar com guache, canetinha, lápis de cor, giz de cera e já dá certo. Se quiser, você também pode pintar com giz no chão. Ou se você não tiver essas cores, você pode simplesmente escrevê-las. O importante é utilizar o material que você tem na sua casa. Só que não se esqueça, quando for colocar o tapete no chão, utilize a fita para fixar, para você não se machucar. Existem duas maneiras de se brincar. A primeira a gente vai mostrar agora. Vamos lá? Vamos lá! Primeiro eu vou falar quais são as cores que ela deve pisar. Vermelho, amarelo, azul, vermelho, verde. E eu também posso, se quiser, falar duas cores. Amarelo e azul. Verde e azul. Opa, errei, faz de novo. Vamos lá. Vermelho e azul. Isto. Vermelho e amarelo. Aí, show de bola. E qual a outra maneira de brincar? Nós podemos também procurar no YouTube, pelo tapete do movimento. Vocês vão encontrar vários modelos de dança, de música, de diversão. E é bem bacana para fazer aí na sua casa. Então vamos lá, solta o som, DJ! Aí, show de bola! E essa brincadeira você pode fazer na sua casa, com seus familiares e seus amigos. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau!